Hoje nós vamos falar sobre gestão de redes sociais. Eu subi o arquivo, esse arquivo da aula eu subi para vocês na plataforma do AVA, tá? Então se vocês quiserem consultar, está lá. Mas vou passar uma breve síntese aqui para que fique registrado. Bom, então os objetivos de hoje são sintetizar o panorama das redes sociais no Brasil, dar uma entendida nesse panorama, identificar as estratégias de busca dos consumidores, ou seja, como que os consumidores se comportam, e analisar o processo de gestão de canal de venda e perfil nas redes sociais. Bom, como que funciona, né, as redes sociais no Brasil e no mundo? No século XXI, principalmente, foi quando veio a ascensão digital, né? A era digital. Então, o século XXI é chamado de era digital, que foi uma era, né, onde nós estamos procurando explorar a forma de divulgação de produtos e de serviços através do comércio eletrônico com baixo custo. E quando a gente fala através do comércio eletrônico, porque comércio eletrônico a gente tem que entender como redes sociais, como site, como a esfera do mundo, dos mundos dos algoritmos de busca. E a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da nossa jornada juntos. Bom, uma coisa importante, né, que o autor Belk coloca, ele comenta que pode ser citado alguns entre os inúmeros motivos para explicar um crescimento tão rápido da velocidade das informações. Ou seja, o que nós consumimos a todo momento nas redes sociais informações, são as informações. Por quê? Porque nós, consumidores, temos necessidade por obter informação e cada vez de uma maneira mais rápida, né? Porque é conveniente para nós obtermos informações de maneira rápida a partir do momento que a gente sabe que a gente passa a ter a capacidade de controlar tudo aquilo que a gente recebe. Ou seja, as redes sociais, elas nos deram a possibilidade de consumir aquilo que a gente quer. Na verdade, quando nós entramos nas redes sociais, nós buscamos não por comprar algo, mas sim por consumir algo. E este algo que a gente consome é informação. Essa informação pode ser desde da vida de uma pessoa, que você quer saber a respeito dessa pessoa, de como ela se conduz, como que é a vida dela, quais são as preferências, até mesmo a respeito de um serviço, ou de como fazer algo, ou de um produto, ou até mesmo sobre economia, sobre política, sobre religião, né? Então, já para Abreu, as tecnologias da informação e comunicação modernas, como os computadores, o acesso à internet, o telefone celular, estão revolucionando a forma de como as pessoas se comunicam. Estão revolucionando a forma de como as pessoas buscam e trocam informações e adquirem conhecimentos. É muito comum já, né, nós termos pessoas que não gostam mais de ligar uma para as outras, né? Que preferem resolver tudo por mensagens, não é mesmo? E a gente começou, então, eu logicamente sou mais velha do que vocês e me lembro da época que a internet surgiu, né? E era aquela internet de escada, o computador, o monitor era aquela caixa enorme. E a gente precisava esperar para conectar na internet, demorava para conectar, para depois a gente abrir um navegador, demorava para abrir o navegador e tudo era muito lento. Naquela época, então, isso eu posso dizer há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos. Não, um pouco menos, uns 23 anos atrás, mais ou menos, era essa época aí que eu tô comentando com vocês. A gente não tinha ideia do que iria acontecer, não é verdade? Que o mundo hoje está na palma da nossa mão e daqui a pouco vai vir até para o nosso próprio corpo, né? Porque a tendência é que tudo que a gente tem no nosso celular vá parar de uma certa maneira embutida no nosso braço, por exemplo, para que a gente possa manipular isso de uma outra forma. Roupas inteligentes já existem, relógios inteligentes, as roupas já conseguem medir frequência cardíaca, conseguem mandar mensagem para um hospital. Geladeiras inteligentes já existe, tudo através da inteligência artificial. Então a tecnologia é algo que não tem limite.
né? Por isso, a gente não fazia ideia, logicamente, de a que ponto a gente iria chegar, né, com tanta tecnologia, o que ela iria proporcionar e o que ela iria mudar na vida do ser humano. Bom, sendo assim, a gente entende que, como eu já disse lá atrás, né, os usuários, nós como consumidores, temos acesso à política, temos acesso à cultura, temos acesso à economia, ao social, ao tecnológico. E o Brasil é um país que tem forte presença nas redes sociais. Ele é um dos países que mais se passa tempo conectado nas redes sociais, e as redes que mais se destacam são o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Bom, a rede social, então, ela veio com uma proposta de conexão, né? Ela veio com uma proposta de conectar o mundo, e ela está conseguindo isso até de uma maneira muito mais acelerada pós-pandemia, né? Já com a era, quando adentramos na pandemia, isso ficou muito notável para todos, que a utilização dos meios sociais seria a única forma naquele momento para que nós pudéssemos nos socializar. Foi isso que aconteceu conosco quando nós enfrentamos aí há 2 anos atrás o início da pandemia, não é verdade? Então, nós passamos a nos comunicar extremamente via tecnologia e não tinha nada que pudesse ser feito. A comunicação, ela consegue se dissipar, né, de tal maneira que a gente ganha uma velocidade e uma escala muito grande. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quais são esses benefícios? O que é a transformação digital? Isso faz parte da transformação digital. O que tudo isso proporciona para a vida da gente? Qual é o impacto que essa transformação vai ocasionar na vida das empresas? Então, esse ponto é um ponto extremamente importante de se pensar. Qual o impacto que a transformação digital vai ocasionar nas empresas? Quando a gente olha para a empresa, quando a gente olha para empresário, né, o empresário que não tem visão tecnológica nenhuma, o empresário que está afastado da tecnologia, certamente está fadado ao fracasso. Se ele ainda não fracassou, se ele ainda não fechou as portas da empresa, ele está caminhando para isso, para esse cenário, infelizmente. Não é algo que nós desejamos para ninguém, mas cada vez isso é mais perceptível. Por quê? A geração nova, que são vocês, está cada vez mais antenada ao tecnológico e tudo vai passar a ser tecnológico, né? Então, hoje, por exemplo, eu não tinha o hábito de comprar remédios pelas redes sociais, pelos sites, por onde for. Eu não tinha hábito de fazer compra pela internet, de mercado, de varejo, de frutas, verduras, e agora tudo é possível de se fazer pela internet. Enfim, vocês provavelmente são uma geração que terão em suas casas com muita facilidade uma geladeira com inteligência artificial, onde vocês já irão deixar tudo programado, as compras e quando ela precisa fazer o reabastecimento. A vida então passa a ser muito mais rápida e muito mais veloz, e aí acabamos acarretando outros tipos de consequências para nós mesmos quanto seres humanos. Porém, temos que nos adaptar e saber trabalhar essas deficiências que promovem essas consequências e, logicamente, trabalhar para que isso não afete o nosso dia a dia. Mas, voltando aqui um pouquinho, o impacto que isso vai causar na vida das empresas, como eu disse, as empresas precisam estar antenadas ao tecnológico, elas precisam fazer parte do digital. Ter um site e ter redes sociais profissionais bem trabalhadas é algo que não tem volta, é um caminho que não tem volta. Então, cada vez mais precisamos nos preparar para adequar a empresa para esta realidade. Nós temos também os digital influencers, que são pessoas que vislumbraram nesse mundo oportunidades de fazerem suas carreiras através do digital.
E essas pessoas são pessoas que, de certa forma, têm influência no digital. São pessoas carismáticas, são pessoas que têm um grupo de relacionamento grande, seja no esporte, seja em moda, seja em que tipo de departamento for. Se a pessoa tem influência, tem bastante seguidores, ela consegue se desenvolver e ao longo do dia a dia ela consegue expor a vida dela e dar a opinião dela a respeito de um produto ou de um serviço que ela defende. E esses seguidores que esse influencer tem vão passar a gostar dessa marca também que o influencer gosta. Então, como empresa, você deve pensar sempre, hoje, em 3 pontos. Isso não está em nenhum lugar da disciplina, mas estou trazendo para vocês, até porque isso é uma tendência de marketing digital para 2022. Precisamos pensar como empresários, como administradores de empresas, como gestores de empresas, em 3 pontos. 1. Produzir conteúdo para a rede social com frequência, artes bem elaboradas, que proporcionam engajamento, e textos com estratégias de copy, que é uma estratégia de redação publicitária. Ter um influencer que fala bem da nossa marca e ser nós mesmos uma pessoa que gera conteúdo para a nossa marca, caso vocês estejam na liderança de alguma empresa. Enfim, esses 3 pilares são pilares que vão fundamentar o cenário do marketing digital em 2022. Bom, Farias e os demais autores, eles comentam que a atualização das redes sociais pode parecer uma tarefa simples, mas não é. Ler comentários e respondê-los exigem bom senso e exigem paciência. Já para Marx, a gestão de redes sociais requer uma série de competências transversais. É preciso saber comunicar, escrever bem, estar dentro da cultura organizacional, perceber o produto ou serviço e dominar tecnicamente a plataforma. Vejam bem, eu vou só sair aqui para dar uma checada se a nossa aula está sendo gravada direitinho. Está sim, ótimo. Vou voltar aqui novamente para o meu slide. Vejam bem, o que eu acabei de falar para vocês a respeito dos 3 pilares que vão nos dar um norte sobre o marketing digital, as estratégias de marketing digital de 2022. A gente tem aí 4 autores comentando a respeito da atualização das redes sociais, que pode parecer uma tarefa fácil, mas não é. Né? Ela exige aí bom senso, ela exige paciência, dedicação, comprometimento, ela exige que você tenha um bom português, ela exige que você tenha claramente o entendimento do negócio que você está escrevendo, para qual tipo de negócio você está escrevendo, você vende um produto ou você vende um serviço, ou também você deve levar em consideração os concorrentes, né? Quem são esses concorrentes, o que os meus concorrentes fazem ou deixam de fazer. Enfim, para você dominar todo esse cenário e principalmente dominar a técnica da plataforma, que a gente vai falar, logicamente, disso mais adiante durante as nossas aulas, mas as plataformas requerem técnicas para serem utilizadas e principalmente para serem interpretadas. Porque conforme o próprio slide meu cita, fique atento. Aqui eu trago 3 dicas: horário da publicação, qualidade do conteúdo e características do público-alvo. Acho que teve um errinho ali de digitação, 2 hífens ali, saiu errado. Bom, gente, não é só escrever e postar a qualquer hora. Você tem que analisar as métricas, os indicadores das redes sociais. Você tem que saber qual que é o melhor horário para você publicar. Você tem que conhecer quem é o seu público, quem é a sua persona, que idade tem, é homem ou mulher, qual é a idade dessa pessoa, qual é a jornada que essa pessoa faz quando ela sai de casa, vai até o trabalho, sai do trabalho, para onde ela vai, depois vai para casa e vai descansar. Que momento que ela vai consumir conteúdo nas redes sociais, que momento ela pode passar pela sua página, pelo seu post. Ela vai se interessar por um conteúdo sem qualidade ou tem que ser um conteúdo com qualidade? Como que você vai desenvolver esse conteúdo? E quais as características do seu produto ou do seu serviço que você vai evidenciar, né? Então é bacana a gente analisar que as redes sociais, assim como um produto, elas têm o seu ciclo também de vida, de introdução, de crescimento, de maturidade e de declínio.
Algumas já tiveram o seu declínio, como o próprio Orkut, essa Mirror, eu nem conheci essa rede social, o MSN, né? E, enfim, algumas então declinaram, outras redes sociais estão aí no auge, e sempre quando a gente for pensar como eu vou trabalhar as redes sociais para a empresa, para o cliente ou para mim mesmo, eu sempre tenho que pensar quais são as melhores redes sociais de se trabalhar, né? Também nós tivemos canais que saíram do ar. Aqui eu trouxe algumas que foram famosas. Certamente vocês podem nem ter ouvido falar de MTV Brasil, Rede Manchete, Rede Mulher, Jovem Pan, que já foi TV, enfim, entre outras. Bom, nós temos aqui uma pesquisa que foi realizada em 2017 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2017, que trouxe para nós um cenário de que 29% das microempresas já possuíam site e 65% estavam nas redes sociais. Bem, por que 2017, nós estamos em 2022, há 5 anos atrás, esse cenário era de 29%. Olha como era um cenário pouco demais para uma realidade tão próxima da qual a gente vive hoje. Imagina quantas empresas tiveram que correr absurdamente para poder alcançar um cenário mais propício para poder vender dentro da pandemia. Agora a gente vê um outro número que nos traz até um sinal de alerta de que 65% das empresas estavam presentes nas redes sociais. Agora, eu pergunto, será que essa diferença entre 29% e 65% ela está correta? A gente vê que tem muito mais empresas presentes nas redes sociais do que empresas com site. E eu digo para vocês, é importante ter a rede social? Sim. Mas é importante ter site também? Sim, muito importante. A gente tem que entender, nós podemos fazer uma analogia com o shopping. Quando nós vamos ao shopping, nós entramos no shopping para passear. É o mesmo comportamento de quando estamos nas redes sociais. Nós entramos nas redes sociais para passear, para tirar um momento de lazer, de descanso para o cérebro. A gente vai olhar o que os nossos amigos estão fazendo, o que eles estão postando, como foi o final de semana, o que eles estão contando através dos seus posts. Mas nós não temos como objetivo fazer compra de nada. Porém, conforme a gente vai passeando pela rede social, assim como nós quando estamos passeando no shopping, se nós vermos uma vitrine que nos interessa, algo por trás daquela vitrine, o que a gente faz? A gente se aproxima daquela loja, a gente começa a namorar essa vitrine, até que a gente tome a atitude de entrar nessa loja. A mesma coisa acontece com as redes sociais. A gente começa a namorar aquela empresa, a consumir o conteúdo que está na vitrine daquela empresa, que na maioria das vezes pode até ser conteúdo informativo, ou se a empresa vende produto, pode até mesmo ser o produto. E a gente consome aquele conteúdo na vitrine. E se a gente se interessa por comprar aquele conteúdo, o que acontece? A gente vai querer entrar naquela loja. A partir do momento que você quer entrar onde que você vai entrar? Se você já está na rede social consumindo informação, consumindo produto, você tem que entrar no site dessa loja para você poder efetivar a compra. Então essa é a comparação. Por isso que nós precisamos das duas ferramentas. Agora, a gente olha para este tema chamado de planejamento estratégico de redes sociais e, de novo, para o autor Belk, a natureza interativa da internet é uma das suas principais vantagens. Essa capacidade permite que os anunciantes coletem informações pessoais valiosas sobre os clientes existentes e também sobre os clientes em potencial e adaptem as suas ofertas, em alguns casos até mesmo em tempo real. É bem difícil você fazer esse trabalho em tempo real, porque você precisaria de muitas pessoas estarem trabalhando para a sua rede social e para o site, para um e-commerce em tempo real.
Este não é um cenário da maioria das empresas, pelo menos as quais nós nos ambientalizamos com frequências, pequenas e médias empresas. Já as grandes empresas, com certeza. As grandes empresas, os grandes marketplaces, como Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, OLX e assim por diante, são empresas que têm muitas e muitas pessoas trabalhando para elas e fazendo o monitoramento de todas as métricas em tempo real. Mas o caso das pequenas e médias empresas não é este. Porém, o caso das pequenas e médias empresas pode ser trabalhado de uma maneira correta se forem trabalhados de uma maneira inteligente. Se as pessoas observarem essas métricas e se as pessoas fizerem uso da tecnologia para entender justamente quem é essa persona que já é a sua cliente e a que é potencial em ser sua cliente, em se tornar sua cliente. Entenda com quem você está falando, para assim você poder desenvolver conteúdo adequado para esse nicho de pessoa, de persona, adequado ao seu negócio. Então, a interatividade da internet e do uso das redes sociais mostra-se como uma excelente alternativa para reforçar a presença da marca e buscar a informação dos clientes. Mas a gente vê que já passou um pouquinho do momento em que as redes sociais eram pautadas somente em publicações orgânicas. As redes sociais, elas foram criadas com o objetivo: eu vou atrair pessoas, essas pessoas irão atrair as empresas e as empresas vão ter que passar a anunciar para poder atingir essas pessoas. Então, no início, as empresas conseguiam postar e através de suas postagens orgânicas, elas conseguiam atingir as pessoas com mais facilidade. Agora, o algoritmo mudou e ele não entrega mais a quantidade que ele entregava organicamente. Por quê? Porque ele precisa ganhar dinheiro. Afinal, é uma empresa. As redes sociais, cada uma delas, cada canal, é uma empresa diferente. E ela precisa monetizar. Ela precisa trazer dinheiro para o negócio dela. Para isso, ela precisa incentivar cada vez mais com que as empresas invistam em anúncios para poder chegar nessas pessoas, ok? Então, por isso, é importante a gente pensar nesse cenário de divulgação de uma maneira estratégica, ok? Macedo, Silva e Feitosa, em 2017, esses autores disseram que inúmeros são os benefícios advindos da utilização do marketing digital, como a comunicação direta, uma maior divulgação do produto ou da marca, a intercomunicação entre a empresa e cliente. Ele também permite que a empresa conheça, aproxime-se e envolva-se com os consumidores, estimulando novos negócios, aumentando a participação de mercado e obtendo vantagem competitiva. Gente, um dos pontos mais interessantes no comportamento dos clientes e empresários vem contra a atitude que eles mesmos têm em incentivar a contratação de uma agência de comunicação e marketing digital como a Vínculo, que é, no caso, a minha empresa, vem contra a estratégia de produzir posts orgânicos, vem contra a estratégia de anunciar. Sabe qual é o maior erro das empresas? Não responder às pessoas através dos canais das redes sociais. Então esse é o maior erro das empresas. E as pessoas, elas querem ser tratadas cada vez mais de uma forma customizada, de uma forma individual. E a gente vai falar disso mais pra frente. Isso significa uma vida, uma experiência omnichannel, né? Essa individuação de tratamento através de cada rede social, através de cada canal. É isso que as pessoas querem, é isso que elas precisam, é isso que elas estão esperando das empresas. E quando se faz anúncios, os anúncios promovem um tráfego muito grande de informação, uma troca de informação, e o cliente pergunta e ele quer ser respondido por lá. E as empresas, infelizmente, elas estão pecando nisso, elas não estão respondendo, né, os clientes. Bom,
Grew afirma que quando as empresas promovem as suas marcas por meio de vários canais, elas têm maior probabilidade de atingir os seus clientes, e a coordenação entre essas plataformas é fundamental para uma comunicação de marketing multicanal eficaz. Ou seja, nada mais, nada menos do que o Omnichannel que eu comentei, ok? Lembre-se então, se você escolhe as redes sociais as quais você quer trabalhar, você, eu digo empresa, né? Você administrador, você que é um profissional de marketing, enfim, você precisa entender que você precisa ter braço, você precisa ter mão, você precisa dar conta de dar respostas por aquele canal, pelo intermédio daquele canal, porque o cliente está esperando por aquilo, ele está esperando ser atendido por aquele canal. O principal objetivo do marketing digital é criar relacionamento, não é? Não é desenvolver a imagem da marca e trazer negócios para a empresa como consequência dessa criação desse relacionamento? Então, como que a empresa quer criar relacionamento de uma maneira pela qual ela não dá respostas ao cliente? Como ela vai desenvolver isso se ela não atende o cliente pelo canal onde ele deseja ser atendido? Na execução do marketing nas redes sociais, o planejamento ele é fundamental para a definição do público-alvo. Então, dessa forma, é possível direcionar o posicionamento de mercado, norteando as ações que serão implantadas na rede social e utilizadas para a promoção da marca. E aí, gente, eu digo mais para vocês. O planejamento ele é essencial não só para o marketing digital, mas para a comunicação de uma empresa em geral. Porque quando você está numa empresa e você assume a parte de marketing dessa empresa para, digamos que, acertar tudo aquilo que está defasado, que está ineficiente, para que torne o marketing realmente um processo eficiente, para que traga clientes através do marketing, você precisa analisar vários pontos. Tanto no cenário da comunicação offline, que é aquilo que nós temos no nosso mundo real, como na comunicação online. Porém, para você entender aquilo que acontece na comunicação online, você tem que entender o que o público, que primeiramente nós públicos somos pessoas, antes de estarmos conectados nas redes sociais, nós somos pessoas. Então, a comunicação, o planejamento, ele tem que ser voltado àquilo que nós precisamos consumir diante daquela empresa. Quando você tem esse entendimento, você consegue concluir que é fundamental um planejamento estratégico para nortear as ações das redes, do marketing digital, nas redes sociais, no site, nas estratégias digitais e também na linha de comunicação da empresa. De acordo com Farias, Duches e Carvalho, o planejamento dá sentido ao conjunto de ações que dá publicações, uma sequência capaz de manter o público atento e participativo. Porém, tudo isso cai por terra quando o cliente não dá assistência para o cliente dele que está conectado nas redes sociais. Bom, falando um pouquinho agora de planejamento do cliente, de planejamento, né, estratégico, o planejamento estratégico, ele é uma atividade que necessita que nós façamos um exercício de análise SWOT, que é você analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que tangem o mercado do cliente, o mercado do concorrente do cliente. Você vai fazer um comparativo entre a empresa, a sua empresa e a do concorrente, analisando esses itens, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A SWOT é algo que eu não posso aprofundar agora porque não vem ao caso, mas é necessário que seja aprofundado nessa técnica. Análise dos P's do marketing: produto, preço, promoção, praça.
Você precisa entender o produto ou o serviço do seu cliente. Você precisa entender a persona. Quem é essa persona? O que ela consome? O que ela gosta? Como que eu vou atraí-la? Como que eu vou despertar interesse dessa pessoa para a minha empresa? Como que eu vou chamar a atenção dela? Como que eu vou fazer com que ela se desperte interesse nela, para que ela tenha uma reação, para que ela tenha um engajamento, para que ela engaje com a minha postagem, para que ela curta a minha postagem, para que ela ache legal, bonito, apetitoso, para que ela tenha vontade de consumir o meu produto ou o meu serviço. Como que eu vou chegar lá? Estudando essa persona, entendendo quem ela é, entendendo os seus hábitos, entendendo o seu comportamento, os seus hábitos de consumo. Enfim, para isso é necessário então fazer todo um exercício de planejamento estratégico que envolve análise SWOT, que envolve análise dos P's do marketing, que envolve análise da concorrência, entender quais são os seus principais concorrentes, aqueles que são diretos e indiretos, entender dentro dos principais concorrentes o que eles estão fazendo dentro do marketing digital como ação. E fora do marketing digital também vale analisar? Sim, vale. Mas aqui a nossa disciplina é gestão de rede social. Então, o que eles estão fazendo como ação nas redes sociais? Quais são as estratégias? Eles estão anunciando, não estão anunciando? Como que nós vamos mapear os nossos concorrentes, rastrear o nosso concorrente para ficar a par de tudo e poder, logicamente, fazer melhor do que o concorrente faz, certo? Nós estamos caminhando para o fim, só vou dar uma olhadinha aqui no conteúdo que falta. Faltam 6 slides. Pessoal, eu tenho o hábito de falar, geralmente, meio rápido, né? É meu costume, eu sou um pouco acelerada, mas se a gente estivesse numa aula normal, logicamente, eu acredito que estaria mais tranquila. Estaria dando tempo de vocês interagirem, perguntando para vocês, fazendo com que isso fosse realmente um bate-papo. Como eu estou aqui numa comunicação unilateral, ou seja, só eu estou falando, estou imaginando que vocês possam estar me assistindo depois, eu estou talvez sendo um pouco mais rápida do que o normal. Mas eu deixo aí, eu fico à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias. E a gente provavelmente vai se ver na próxima aula, ok? Então, eu estou caminhando para o final aqui da disciplina. Como eu falei, os slides vão estar disponíveis para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades do AVA também e me pontuassem depois os que fizerem. E a gente vai se conhecer melhor com certeza na segunda aula, ok? Bom, agora vamos falar da terceira e última etapa, que é a gestão de canal de vendas nas redes sociais. Então, as redes sociais, como a gente já disse, elas precisam ser atrativas aos olhos do público online, elas precisam agregar valor. Como que a gente agrega valor, gente, numa rede social de uma empresa que vende produto? Se ela vende produto, a moda, por exemplo, como que a gente vai agregar valor ao nosso produto? Dando dicas de como ela pode utilizar aquela roupa, não é verdade? Como ela pode fazer a composição. Isso pode ser lidado com semijoias, joias, brinquedos para as crianças, mostrando foto das crianças brincando, o carro, quais são os benefícios de um carro. Enfim, sempre vocês têm que pensar que o valor, a atratividade, ela se dá pela geração de conteúdo informativo. Geralmente através de dicas que você traz para explorar melhor como o seu produto pode ser consumido, como o seu serviço pode ser consumido. Assim que você gera valor. Você não vai gerar valor para ninguém se você só querer vender o produto ou o serviço que você está querendo evidenciar, tá? Lembre-se sempre disso. Muitos empreendedores, então, encontraram a oportunidade de fazer negócios via as redes sociais, não é verdade? Muita gente está se vendendo como profissional e vendendo alguma empresa através das redes sociais. E para aqueles que ainda não possuem site com loja virtual, apenas um perfil nas redes sociais, as vendas elas já
começaram a acontecer muitas vezes através de troca de mensagem ou mensagens instantâneas nas próprias redes sociais, como Facebook, Instagram, ou até mesmo destinando as mensagens, essas trocas de mensagens por WhatsApp, até mesmo para o e-mail. Para Farias, Duches e Carvalho, essa análise deve envolver o trato com números. A sua interpretação e a expressão das conclusões de modo claro para que diversos setores da empresa tenham acesso aos resultados e possam ajudar na retomada do planejamento. A análise leva de volta o planejamento e permite que esse processo então seja recomeçado, né? Ou seja, nós fazemos um estudo do mercado, dos concorrentes, do cliente, implementamos tudo o que a gente acha positivo que deve ser implementado e ainda não existe, e depois estudamos novamente e analisamos o impacto disso tudo e temos que vislumbrar a possibilidade de redesenvolver tudo novamente. Isso faz parte de um processo de marketing. Então as empresas elas não devem se basear apenas no número de seguidores e no número de likes para analisar a sua página. O reflexo da sua página está no engajamento, está no tempo que você consegue envolver o seu público, está em vários tipos de métricas, principalmente como o número de vendas, né? Eu já uma vez fiz uma palestra para empresários onde dizia que seguidores não trazem curtidas, eu não lembro o tema, mas eu vou falar para vocês depois. Mas era algo bem nessa linha de raciocínio. Curtidas não pagam conta, mas as vendas sim. Exatamente nessa linha de raciocínio, né? Não adianta você ter curtida, não adianta você ter seguidores, isso não vai pagar sua conta. A venda vai pagar sua conta. Então você não tem que se preocupar com o número de seguidores que você tem, ou de pessoas que curtem a sua página, a sua fanpage, ou a sua página do LinkedIn, ou o seu canal do YouTube. Mas sim se você está monetizando, sim se você está vendendo, né? Então, o que na maioria das vezes, a métrica que mostra se você está vendendo ou não, é a quantidade de comentários de engajamento que você tem na sua página. Segundo Marx, é importante acompanhar as métricas que revelam quais conteúdos apresentam melhor desempenho, de modo a obter as indicações mais precisas do que o público realmente quer. Então, este é o cenário importante a ser analisado. A gente tem que entender que participar da rede social de forma efetiva fortalece e gera relevância diante do seu público. Então, não adianta você postar hoje e só postar depois daqui a 15 dias ou a 10 dias. A gente precisa estabelecer uma frequência e seguir essa frequência. Se você quer fazer live de venda, se você quiser fazer live para fortalecer a sua imagem com o seu cliente, você precisa estabelecer um dia da semana e a hora que você vai fazer. E sempre seguir e obedecer essa frequência, porque senão não vai resolver. Você tem que doutrinar o público, você tem que educar o seu público. É a mesma coisa quando a gente vai assistir um programa que a gente gosta, ou quando a gente vai ouvir no rádio algo que a gente gosta, a gente sabe o dia e o horário daquilo lá. Nas redes sociais é assim também, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Então a empresa, ela pode explorar os recursos que a rede social oferece, como criar pesquisas, criar enquete, mostrar os seus momentos na rotina de trabalho, compartilhar novidades, lançamento de produtos, utilizar tags, hashtags e muito mais, tá? E para isso, gente, o que sela, né, o nosso mundo digital é o cenário do tráfego pago. O cenário do tráfego pago é algo que faz parte de uma grande estratégia. É algo que faz parte de uma estratégia robusta e bem desenvolvida. Por quê? Como eu falei lá atrás, os algoritmos não entregam mais as postagens orgânicas como eles entregavam antigamente, porque eles precisam ganhar dinheiro. Com isso, a gente precisa investir, assim como o Google faz. Para as empresas que têm site e que precisam
destacar o seu site no mundo do Google, nós temos aí alguns caminhos, como rede de pesquisa, como YouTube, como campanhas de display, que eu posso falar mais na frente sobre isso. Aqui nós temos, né, o Google Ads, então aqui nós temos o ícone do Google Ads, o YouTube e a rede de display, que não está aqui. E depois nós temos todos os outros, vários buscadores, várias redes sociais aqui que já trabalham com Ads, que é a possibilidade de você fazer um anúncio nessas redes sociais. Então, não tem como as empresas ficarem sem investir. E precisamos entender que é necessário fazermos a métrica, o acompanhamento daquilo que os indicadores nos mostram. Os indicadores das redes sociais, eles nos trazem informação de relevância, analisar os resultados e aplicar esses resultados em benefício das empresas pelas quais nós estamos trabalhando ou defendendo naquele momento. Farias, Duches e Carvalho, então, para finalizar, eles lembram que a reação do público nas redes sociais não resulta necessariamente em vendas, mas pelo menos não na velocidade que a gente deseja. Porque nós, assim como diversos consumidores, temos como conduta sermos rápidos, né? Queremos que tudo aconteça da noite para o dia, mas não é assim que acontece. A reação esperada pelo empresário no caixa demora um pouco mais para surgir, e ela é o resultado da continuidade das ações, da insistência, da frequência. Assim, então, é essencial que as empresas incentivem a participação do seu público como forma de buscar o aperfeiçoamento contínuo do seu perfil, independentemente da rede social utilizada. E o que ele quer dizer com isso? Faça enquetes, pergunte, chame o público para participar, chame o público para opinar, mas esteja pronto também para interagir, esteja pronto para responder. Que não adianta você ter estabelecido uma comunicação unilateral, ela precisa ser bilateral. Conforme Adolfo, muitas vezes o próprio consumidor, além de apontar os problemas, também resolve os problemas. Então, a internet, ela é social e as pessoas, elas são a base de tudo. Bom, gente, é isso por hoje. Essa aula foi gravada. Eu espero que todos tenham uma boa compreensão. A aula já está disponibilizada no AVA. Eu disponibilizei o PowerPoint e irei também disponibilizar essa gravação. Conto com vocês para a próxima aula. Fico à disposição para tirar as dúvidas necessárias. Por favor, façam as atividades que estão no AVA, ok? Me comuniquem depois de feito. E vamos para cima, que a semana está só começando.